Nesta aula, nós vamos fazer uma conexão entre desenvolvimento humano, educação e violência. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre essa relação entre desenvolvimento humano e violência. Mas devem ter observado nos programas de televisão que abordam a violência que a polícia enfrenta normalmente uma situação, normalmente pobres em situação de violência. Conflitos, brigas familiares, brigas de vizinhos, brigas de bares, conflitos os mais variados que levam inclusive a práticas de extrema violência envolvendo tiros, etc. Nós já vimos que o desenvolvimento humano é muito mais do que uma questão de aprendizagem. É algo intrínseco no ser humano e que, tomando Piaget como referência, observam-se diversas fases, que vão desde a fase sensório-motor, que é a fase inicial da vida, passando por operações concretas, evoluindo para operações formais, por volta de 12, 13 anos em diante. Nessas operações formais começam-se a desenvolver um raciocínio lógico mais amplo, até chegar à juventude, quando a criança já se tornou um adulto e, como adulto, ele opera seus comportamentos dentro de padrões lógicos que foram produzidos pelo seu desenvolvimento. Paralelamente a isso, a gente observa que a criança nasce com um egoísmo total. Ao nascer, o bebê que vem do útero materno, ele entra num processo de perceber o mundo voltado para ele como o centro do mundo, como era no útero. Então, a criança, nos seus primeiros anos, nos seus primeiros meses, é absolutamente egoísta. Se você perceber, 2 bebês de 1 ano brigando por um brinquedinho, vocês vão ver que essa briga é uma briga feroz, que se tivessem força, se pudessem, um mataria o outro. Não o fazem porque não têm condições físicas para isso. Com o desenvolvimento, com o passar dos anos, o ser humano vai perdendo esse egoísmo e compreendendo que ele não é o centro do mundo, que ele tem de conviver
tem com outras pessoas, com outras crianças, e entra num processo chamado de socialização, onde ele aprende a dividir, onde ele aprende ao jogar. Aqui um jogo tem regras que ele às vezes ganha, às vezes perde. E aí, enquanto ele se desenvolve, ele vai perdendo o egoísmo e aumentando o reconhecimento dos outros e dos outros, adquirindo um certo altruísmo. Na idade adulta, 2 adultos que tiveram um desenvolvimento razoável, quando surge o conflito, se tiveram um desenvolvimento, sobretudo, lógico, razoável, a tendência para resolver o conflito é pelo diálogo. O diálogo supõe um grau de desenvolvimento, de uso da lógica, de uso da razão. Quando, entretanto, esse desenvolvimento humano não se fizer devidamente, é como se o ser humano ficasse empacado em uma fase anterior. Por exemplo, ele é adulto, mas ele ainda guarda resquícios muito fortes da fase de operações concretas, de falta de lógica não desenvolvida. E nessa fase, o egoísmo ainda é predominante em relação ao altruísmo. Então, diante do diálogo, diante do conflito, ao invés do diálogo, o que se nota é o uso do esforço físico, a pancadaria, a solução do conflito pela via da força. A violência, então, tem também, não estou dizendo que seja exclusivo, mas tem também um componente ligado ao desenvolvimento humano. E a gente sabe que o desenvolvimento humano depende do meio social. Quando o meio social é favorável a um bom desenvolvimento humano, as fases vão se cumprindo e se produzem pessoas adultas que se utilizam da lógica, da ética, de uma moral usual no seu meio, e os conflitos são resolvidos pelo diálogo. Ou, quando não são resolvidos pelo diálogo, podem ser resolvidos pela via jurídica. Quando, no entanto, no meio social impera a violência, a privação de uma série de direitos que os seres humanos não têm, sobretudo quando habitam na periferia, com problemas de espaço muito espremido, que fazem com que as pessoas vivam amontoadas, problemas de locomoção, problemas físicos, fisiológicos, ligados
a uma alimentação inadequada, ligados a uma educação inadequada, a segurança inadequada, a mobilidade inadequada. Quando as pessoas ficam emperradas nesse convívio social quase que subhumano, a crise da violência, o ambiente condiciona um baixo desenvolvimento humano que leva à prática da violência. Esta aula apenas mostra que quando nós, como professores, participamos do processo educacional, do processo de ensino e aprendizagem, temos que ter em mente que estamos também realizando um processo de desenvolvimento humano que terá condições de influir na vida social.